Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui, direto e reto, batendo papo com você. Luciano pode trocar o São Paulo pelo Vasco em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre o tema e essa história de que Luciano pode trocar o São Paulo pelo Vasco. Informação divulgada nas últimas horas pelo site Gazeta Esportiva dá conta de que o Vasco pretende contratar o Luciano para janeiro. Vale a lembrança de que o atacante, de 32 anos de idade, entra a partir de 1º de janeiro no seu último ano de vínculo com o tricolor. E dá para dizer que nesse momento está completamente descartada a possibilidade de uma prorrogação do contrato. Luciano anda com o seu filme queimado, especialmente depois dos gols perdidos nos 2 confrontos contra a LDU que causaram a eliminação do tricolor nas quartas de final da Libertadores da América. Números do Luciano em 2025, 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Contratação dele pelo Vasco foi um pedido do técnico Fernando Diniz. Importante registrar que o Vasco não pensa em oferecer uma compensação financeira ao São Paulo. A ideia é que o tricolor não se classifique para a Libertadores, diminuindo a possibilidade de Luciano ficar por lá. E a partir daí tentar um acordo, talvez com troca de jogadores, enfim, isso ainda precisaria ser definido. Repetindo, o contrato do Luciano com o São Paulo somente até 31 de dezembro do ano que vem. A partir de julho de 2026 ele já pode assinar um pré-contrato. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Luciano, cujos vencimentos hoje giram na casa dos R$600 mil mensais. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. O que você pensa sobre a possibilidade de perder o Luciano para o Vasco? E você, torcedor cruzmaltino, gosta da possibilidade? Entende que o Luciano seria um bom acréscimo para o Vasco em 2026? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Jogadores que são selecionáveis, aqueles que já estão nas seleções dos seus países e outros que podem chegar. Você viu aí na thumb, Paulo Henrique, que está com a seleção brasileira, terça-feira faz o segundo amistoso, ele deve ser titular contra o Japão, 7h30 da manhã, horário de Brasília. Puma, que está com a seleção uruguaia, Ryan, Coutinho, Cuesta, Andrés Gomes, que já foi convocado para a seleção colombiana. Nós entramos num outro cenário nesse momento da temporada. Um momento em que o Vasco passa a ser observado pelo mercado e pelos treinadores de seleções. Isso é fruto da janela que foi feita. Claro, da chegada do técnico Fernando Diniz. É um conjunto de coisas. Mas definitivamente estamos numa outra rota. Concorda? Então já deixa o seu like, comenta e compartilha. Se inscreve no nosso canal, aqui a sua casa é o Fanático Vascaíno. Bora falar sobre os selecionáveis e também o jogo, né? Com o Fortaleza. O Vasco tem um jogo importante no próximo dia 15, quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Castelão. O Vasco vem numa sequência que a gente faz 2 cortes, né? De 4 rodadas, a cada 4 jogos, blocos de 4 jogos. Assim as comissões técnicas trabalham também. Os 4 primeiros foi o bloco de times lá da frente. Pegamos o Flamengo, empatamos. Pegamos o Bahia, vencemos. Pegamos o Cruzeiro, vencemos. Pegamos o Palmeiras, jogamos muito mal e perdemos. 7 em 12 pontos. Bela média. Acima de 50% do aproveitamento dos pontos. Se a gente tivesse esse aproveitamento, a gente estava brigando pelo G6. Mas vamos lá. Olha para frente, mais 4. Vitória, ganhamos. Ah, mas ganhamos apertado. Ganhamos. Na tabela soma 3 pontos ou soma suor? 3 pontos. Pegamos o Fortaleza fora. Jogo difícil, que o Fortaleza está num altos e baixos. Recupera, ganha do Juventude fora, mas depois é capaz de perder em casa para o São Paulo. Enfim, mas dá para ganhar. Voltamos e jogamos na outra segunda-feira, no dia 20, diante da equipe do Fluminense do Maracanã. Já é um primeiro teste, visando a semifinal da Copa do Brasil. Dá para ganhar? Ah, um empate é legal. Então 3, 6, 7. Saímos para encarar o Red Bull Bragantino. Time que se mantém na primeira página da tabela praticamente desde o início do Campeonato Brasileiro. É possível vencer? É difícil pra caramba. Inclusive, aqui eles nos ganharam. Nós jogamos muito mal aquela partida. Mas dá para beliscar um empate? Se a gente fizer 8 pontos em 12, essa conta é ruim para você? Acho que não. Agora, claro que para o próximo jogo, ter a volta do Cuesta faz toda a diferença.
toda a diferença dentro do elenco do Vasco, da defesa do Vasco. Ele estava muito bem, sofreu uma lesão, ficou de fora 2 partidas, a gente sofreu, né? Palmeiras e Vitória, a gente jogou muito mal. Sistema defensivo, ganhamos o Vitória, mas não jogamos bem, não performou o sistema defensivo, como se tivesse desencaixado, né? Ficou assim. Mas ele está de volta. O Thiago Mendes volta, fica no banco. Pô, mas o Thiago não tem sequência, a gente não pode contar com ele. A gente tem que torcer para ele ter sequência. Agora, óbvio que tudo passa também, torcedor, pelo fato dele ter vindo de 2 anos jogando muito pouco no Catar. Ele jogou apenas 36 ou 34 jogos em 2 anos. Esse número de 34, 36 jogos, o Nuno Moreira fez em 6 meses quando ele chegou no Vasco. Chegou em fevereiro, em agosto para setembro já tinha feito os 36 jogos. O calendário daqui é mais insano, é mais voraz. O próprio Nuno sentiu isso, porque ele vinha de um calendário que, em Portugal, o time que ele jogava, ele não jogava 2 vezes por semana. Quarta e domingo, era só domingo, sábado, domingo. Ficava espaçando uma semana. Mas ele agora habituou. O Thiago Mendes está habituando. Eu entendo que esse semestre será de adaptação total, mas ele vai ser um importante jogador para o Vasco. Tenho certeza que ele tem muita qualidade. Ele e Barros ali no meio-campo dão um toque de qualidade. Não teremos Puma nem Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique na seleção brasileira, o Puma na Uruguaia. Paulo Ricardo na direita ou Tietê, improvisado. Já jogou por ali em vários momentos da carreira dele. Qual é a sua opinião? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa. Vamos falar dos selecionáveis. Hoje Puma, hoje Paulo Henrique, amanhã Ryan, quem sabe Coutinho, Cuesta, Andrés Gomes. Nós temos 6 jogadores que podem desfalcar o Vasco na próxima data FIFA. Talvez os 6 não, mas o Paulo Henrique foi muito bem na estreia dele com a camisa da seleção, jogou 25 minutos contra a Coreia do Sul, entrou aqui em jogo, fez tabela com o Matheus Cunha, apareceu para o jogo, impressionou com tão pouco tempo. O vigor físico, a vitalidade chamam muito a atenção. O Puma foi bem também no amistoso da seleção uruguaia e é um jogador que constantemente vem sendo convocado. O Cuesta vinha sendo chamado, mas provavelmente por conta da lesão ele não foi convocado para essa data FIFA. O Andrés Gomes já foi chamado também. E o Ryan? Coutinho não precisa ser testado, o Ancelotti conhece bem, mas e o Ryan? Esse moleque está pedindo passagem. É claro que entrar hoje na seleção brasileira, onde tem Rodrigo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Richarlison, Estevão, João Pedro, não é fácil. A concorrência é pesada. Mas o moleque com 19 anos, com o potencial que ele tem, com a força física, com a canhota afiada, chamado até de novo Hulk pela imprensa portuguesa, já que o Porto continua de olho bem aberto, comprido em cima do Ryan, que vai renovar com o Vasco, tá? Renovação vai ser anunciada nos próximos dias. O contrato dele termina em dezembro do ano que vem, mas o Vasco está antecipando até para subir a multa rescisória. Será que na próxima data FIFA a gente não vai ter 2 jogadores na seleção brasileira, um na uruguaia, um na colombiana? É sonho meu? É loucura pensar isso? Acho que não. Acho que é bem possível nós imaginarmos que o nosso time começa a performar com peças que são importantes e olhadas pelos treinadores. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.